Academia Paraibana de Letras apresenta o livro falado. Projeto em homenagem ao deputado Fernando Paulo Carrilho Milanês. Apoio cultural, emenda cidadã. Câmara Municipal de João Pessoa, emenda do vereador Fernando Milanês Neto. Prefeitura de João Pessoa, Funjop, Fundação Cultural de João Pessoa, Câmara Municipal de João Pessoa, Academia Paraibana de Letras. Livro desta edição, Eu e Outras Poesias, autor Augusto dos Anjos, apresentado pelo acadêmico Milton Marques Júnior. O acadêmico Milton Marques Júnior é um homem branco, calvo e usa óculos. Está vestindo uma camisa de mangas curtas na cor azul. A gravação do vídeo com o professor Milton foi realizada na sala da APL, conhecida como Convivium, onde os sócios da academia se encontram para reuniões e atividades de entretenimento. Na sala há 2 mesas de madeira, uma grande com 5 cadeiras adornadas com estofados vermelhos e outra pequena redonda, que está à frente do professor Milton. Na parede do lado direito há 2 quadros com pintura em óleo sobre tela, de autoria do artista plástico e acadêmico Flávio Tavares. A primeira obra é intitulada As Irmãs e a segunda, Ariano Suassuna, O Caçador de Milagres. Na parede do lado esquerdo há 20 fotografias com imagens dos patronos da Academia Paraibana de Letras. Para o projeto Livro Falado, eu escolhi o poeta Augusto dos Anjos, pelo fato de que se trata de o maior poeta da literatura brasileira. Obviamente que são questões discutíveis, mas temos como falar disso. E, sem dúvida, o maior poeta da Paraíba. Então, Augusto é um poeta singular e começaremos a falar sobre ele e sobre o livro importante que ele escreveu a partir de uma pequena biografia. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos é paraibano de Cruz do Espírito Santo, nascido no engenho Pau d'Arco em 1884. Estudou no Liceu Paraibano entre 1900 e 1902, momento em que começa a publicar seus poemas. Em seguida, transferiu-se para o Recife, onde vai estudar Direito entre 1903 e 1907. Reside em seguida em João Pessoa, onde passa 2 anos, a maior parte desse tempo na Rua Direita, atual Duque de Caxias, entre 1908 e 1910. E se casa com Esther Fialho, no ano de 1910. Nesse meio tempo, Augusto dos Anjos é professor substituto do Liceu Paraibano, colabora com o jornal A União e é diretor do Instituto Maciel Pinheiro, na Rua Barão do Triunfo. Segue para o Rio de Janeiro em 1910 para tentar a melhor sorte, onde fica por 4 anos, entre 1910 e 1914. É professor interino no Rio de Janeiro do Ginásio Dom Pedro II e publica seu único livro, Eu, no ano de 1912. Em 1914, é nomeado diretor do Grupo Escolar de Leopoldina, em Minas Gerais, onde morre de pneumonia nesse mesmo ano, tendo passado ali apenas 3 meses e 21 dias. A segunda edição do seu livro é preparada por Orri Soares e publicada em 1920, acrescida de outras poesias. O que aqui poderemos dizer que chama a atenção no poeta Augusto dos Anjos? O primeiro fato que nós poderíamos dizer, levantar, é que há em Augusto um vocabulário que não é tão comum, vamos dizer assim, na poesia. Um vocabulário filosófico, um vocabulário
mitológico, um vocabulário religioso, porém, preponderantemente, um vocabulário científico, expressando a evolução das espécies e tendo como fundamento o monismo de Ernst Haeckel, o grande cientista alemão que ajudou a difundir a teoria da evolução da espécie de Charles Darwin. É exatamente aí que Augusto dos Anjos passa a chamar a atenção. A sua poesia, nós podemos dizer que é uma poesia caracterizada pela necessidade de expandir-se num sentido de que ela é evolutiva em duas frentes. Ela é evolutiva porque, em muitos momentos, vai tratar da evolução da espécie e, em outros momentos, nós vamos ver uma evolução da espiritualidade. Comumente, Augusto é chamado de o poeta da morte. Mas é uma definição que o próprio poeta dá em um dos seus poemas, porém, essa definição não é completa, porque a morte, em Augusto, não é o fim. A morte é uma transição. E essa transição é exatamente para que se possa ver, que se possa constatar a permanência do ser dentro do cosmos. Augusto é um poeta que está integrado a esse cosmos, que está integrado a essa organização maior, essa substância maior que rege todas as leis do universo. Ora, a poesia de Augusto dos Anjos é, portanto, uma poesia que vai exigir um esforço de leitura do seu leitor. É uma poesia bastante rítmica, é uma poesia muito sonora e agrada de início exatamente por essa sonoridade que ela desperta, com muitas aliterações, com muitas assonâncias, mas ela exige do leitor um mergulho mais profundo no sentido de procurar entender o seu significado. Veja, por exemplo, Augusto é um poeta que surge a partir de 1901, 1902, que faz a sua poesia entre 1901 e 1912, estendendo um pouco mais até 1914, porque é a data da sua morte, e em 1912 ele publica o seu único livro. Mas é um poeta que, embora tenha nascido no momento de transição, é um poeta que não se agarra, que não se fixa a nenhuma escola literária. Ele é um poeta único. Ele é um poeta com a dicção única. Evidentemente que há alguns traços das escolas, digamos, de estilos literários em Augusto, mas esses traços que nós vamos observar não definem o grande estilo de Augusto dos Anjos, que é exatamente trazer uma poesia nova, numa dicção nova, inclusive revolucionando a literatura brasileira. Augusto, eu poderia dizer que é mais moderno ainda do que os postulados dos modernistas de 22. Muito mais, porque pouca gente se lembra de algumas pessoas que escreveram em 22, a partir de 22 ou entre 22 e 30, mas Augusto é um poeta perene. Augusto é um poeta que sobreviveu a tudo isso e ainda vai continuar vivo na memória das pessoas e na memória dos estudos literários. É um dos poetas que tem uma das maiores fortunas críticas na literatura brasileira. A sua poesia é uma poesia que já tem, se forem contadas de maneira correta, as edições de seus livros, já tem mais de 100 edições. Então, nesse aspecto, a poesia de Augusto dos Anjos, que, embora seja difícil de compreender, mas é uma poesia que agrada pela sua sonoridade e também por alguns poemas que são bastante recitados e bastante difundidos, até por uma simplicidade maior em alguns deles,
mas é uma poesia que nós poderíamos definir em alguns momentos. Por exemplo, Augusto tem uma profissão de fé. Há um poema que define a profissão de fé de Augusto, que se chama Monólogo de uma Sombra, um poema longo, um dos poemas longos de Augusto, que abre o seu livro Eu. Augusto mostra, dentro da sua poesia, uma matéria de carpintaria, ou seja, aquele poema que vai definir o que é um poeta. Esse poema se chama Vencedor. É um soneto e que termina com uma frase que está na cabeça de muita gente. Ninguém doma o coração de um poeta. Augusto apresenta uma ruptura com toda a tradição, com o poema Vandalismo, em que ele se utiliza de elementos do simbolismo para exatamente romper de uma vez tanto com o simbolismo quanto com o romantismo ou as outras estéticas anteriores. Augusto tem um credo, é o credo monista, que nós podemos ver em dois poemas, Sonho de um Monista e A Última Visio, que é um poema um soneto cujo título é em latim. Em Augusto existe uma luta com a palavra. Aquele poema de Drummond que diz que a luta com a palavra é a luta mais vã, no entanto lutamos mal começa amanhã. Em Augusto, isso é traduzido de uma maneira aflitiva, muitas vezes, em vários poemas, mas nós podemos falar, sobretudo, de dois sonetos, A Ideia e o Martírio do Artista, essa angústia com a palavra, essa luta que o artista, principalmente o escritor, tem para transformar a ideia em uma expressão escrita. Augusto mostra uma evolução pessimista, com psicologia de um vencido, dúvidas e conflitos com insônia e tristezas de um quarto minguante, um visionarismo com o solilóquio de um visionário, uma imortalidade poética desejada com o budismo moderno e a permanência com o último credo, revelando também uma simbiose evolutiva com debaixo do tamarindo e as montanhas. A evolução espiritual, em que a matéria se degrada, mas o espírito vai se renovar, está em Os Doentes. Eu gostaria, portanto, de terminar essa postagem aqui, terminar esse documentário, esse testemunho, melhor dizendo, declamando o poema Debaixo do Tamarindo, em que o poeta demonstra exatamente essa simbiose evolutiva. No tempo do meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje, esta árvore de amplos agasalhos guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Nesse projeto Livro Falado, nós temos escolhido Augusto, exatamente, como eu já disse, pelo fato de que ele é um grande poeta. E eu gostaria de fazer um apelo à juventude para não abandonar os livros, para fazer leituras frequentes, para comparecer aos locais de debates com as leituras de Augusto. A Academia Paraibana de Letras é um local que preserva a memória de Augusto. É a casa de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos morou aqui. E ainda mora, evidentemente, porque sua sombra está aqui. E a sua poesia está aqui. É o local onde nós conseguimos manter o debate sobre Augusto. Que os jovens façam a leitura, constituam equipes, constituam grupos que possam fazer leituras acompanhadas desse poeta, porque vale a pena ler. Não só o poeta, vale a pena ler. E mais ainda, vale a pena reler. Este projeto, o Livro Falado, é dos mais importantes de que eu já participei. O Livro Falado.
Academia Paraibana de Letras, presidente Severino Ramalho Leite, vice-presidente Francisco de Sales Gaudêncio, diretor administrativo Manuel Helder Dantas de Moura, diretor financeiro Rui César de Vasconcelos Leitão, diretor de comunicação José Nunes da Costa, coordenadora do projeto O Livro Falado, Janaína Valéria Pinto Camilo, secretária da Academia Paraibana de Letras, Tânia Silva, produção e direção, José Vieira Neto, arte gráfica e finalização, Alexandre Magno.